Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse novo episódio do podcast Carreira e Propósito. Hoje eu tenho uma convidada que fez uma inovação do ponto de vista de trajetória de carreira. Mas antes de falar da nossa convidada, eu gostaria de falar um pouco sobre a obra que eu escolhi. É uma obra icônica no estado do Rio Grande do Sul, também no Brasil. Foi pintada por Aldo Locatelli e está nas paredes do Palácio do Governo, Palácio Piratini, no estado do Rio Grande do Sul, e fala sobre a formação do Rio Grande do Sul. E a música que entoa é da gigante Elis Regina, também filha dessa terra do Rio Grande do Sul. E por que eu quis abrir com essa obra de arte, como eu trago em todos os episódios? Porque a gente precisa falar de cultura na formação de um Estado. E a cultura ela é composta de diversas facetas, diversos pilares, inclusive é uma dos pilares, dos princípios do desenvolvimento sustentável. E pouca gente fala sobre isso. Cultura é fundamental para o desenvolvimento sustentável de uma cidade, de uma nação, de uma empresa. E dentro da cultura a gente tem expressões artísticas, a gente tem a língua e a gente tem a comida. A comida como uma das expressões máximas da cultura de um povo, e é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o improvável na carreira, sobre a coragem de mudar. E essa música, Maria, Maria, ela também remete a honrar a ancestralidade. O quanto nós mulheres hoje podemos ter a possibilidade de escolha sobre o nosso destino. Então hoje a gente vai falar de cultura, de fogo, de alimento, de conexões, de acolhimento, de ancestralidade, de carreira, com uma pessoa que nos ensina muito sobre tudo isso. Bem-vinda, Clarice Schwartzman. Obrigada, Soraya, é uma honra, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Clarice, eu já te conheço há alguns anos, te sigo, te admiro, e um querido amigo nos conectou, vivam as belas conexões dessa vida, o Christian, que inclusive vai estar em breve aqui no podcast também. E antes da gente entrar no nosso tema de carreira, fogo, ancestralidade, cultura, quem é a Clarice pela Clarice? Eu acho que a Clarice pela Clarice se vê como uma mulher corajosa, muito corajosa, livre, protagonista, ou seja, dona das rédeas da sua vida, resiliente, porque quando a gente tem tudo isso, coragem, protagonismo, a gente tem que também saber levantar quando cai ou quando, né, psicológico, porque a gente é muito mais aberta às intempéries, né, da existência. Sim. Então, resiliência e eu acho que também coração, né? Poder né, construir uma trajetória onde o coração precisa bater mais forte, né? Nas conexões, nas ligações. Acho que é isso. Só isso já ensina, porque quantas vezes a gente ou muitas pessoas têm medo de mudar, sentindo a necessidade de mudança, mas por medos, apegos. Então, como a gente precisa ouvir o nosso coração e a nossa alma, né, Clarice? Com certeza. Fala um pouco da tua trajetória de carreira, como tu chegas a esse lugar de mestre churrasqueira. Sim. Eu sou publicitária de formação. Trabalhei na área, não em agência, mas trabalhei com propaganda, com criação, bastante com criação, nos anos 80 e 90, né? Final dos anos 90 eu fui para a área cultural, empreender como produtora, captadora de recursos, onde eu me especializei nessa área, convivi profundamente com projetos incríveis da cidade, onde não havia nem leis de incentivo, onde as empresas elas ainda tinham uma visão comunitária muito forte, né? Porque era a primeira geração, digamos, de empreendedores, depois já está na segunda ou terceira, né? Com uma outra pegada.
E também não tinha cultura, da cultura nas empresas. Então, foi uma formação de várias formas, né? Foi educacional, tanto de público, né? Quanto de financiamento, porque a cultura ela precisa de ajuda, precisa de financiamento. Sim. E são poucas as iniciativas que conseguem realmente sobreviver, né, da cultura, mas o importante é que onde a gente vive, né, no caso o Rio Grande do Sul, ele tem iniciativas incríveis, super importantes, como o Porto Alegre em Cena, Sim. Que construiu, que trouxe para cá coisas incríveis. Eu participei de muitas edições como captadora de recursos. Participei também com a Eva Sofer na construção do multipalco durante um bom tempo. A gente tirou da gaveta, a gente fez campanhas para envolvimento comunitário, para envolvimento de pessoa física, pessoa jurídica, circulamos bastante, passamos o chapéu. Então são causas que eu abracei e que me fizeram muito feliz. Depois eu circulei bastante, né? Morei em 5 capitais, a gente estava falando sobre isso. Morei, né? Eu sou de Passo Fundo. Vim para cá para estudar e para trabalhar, né? Comecei cedo já com essa vontade, né, de ter meu próprio dinheiro, de poder viajar, de poder, né, dominar, né, as minhas escolhas e ser responsável pelas minhas escolhas. Então comecei a trabalhar bem cedo. Depois fui morar em Florianópolis, onde eu atuei no grupo RBS, lá também num formato que já atuava aqui. E fui a Salvador, aí que eu ingressei na área cultural, né, como produtora de uma cantora baiana, de projetos de teatro. Mas o tempo que eu fiquei lá, foram 4 anos, eu subi bastante em trio elétrico. E é isso, né? Eu acho que depois voltei para Porto Alegre, voltei para a área de comunicação. E novamente fui para a cultura daí. Então, mas sempre, né? A última vez que eu saí de Porto Alegre, acabei voltando, fui para São Paulo, um ano antes da pandemia, onde fiquei em São Paulo, fui para empreender também, aos 54 anos, uma baita coragem. E mais ainda, eu me desfiz, né? Eu me desapeguei de 90% das minhas coisas antes de ir. Fiz um garage sale, vendi coisas, doei e fui com acho que 2 malas e lá recomecei tudo aos 54 anos. Se perguntar assim, como é que foi isso, eu digo, gente, nem eu sei quem é essa pessoa que fez isso, porque requer muita coragem, essas mudanças, mas também tem que ter uma alma de liberdade, de aventureira, de curiosa, de querer aprender, participar de outras culturas, outras formas de vida, de conhecer. São muitas camadas, né, que nos movem. Isso é riqueza também, né, Clarice? Esse repertório, essas vivências, isso vai nutrindo o nosso ser. Vai muito. Eu brinco que o meu objetivo sempre, né, foi ter histórias para contar para os meus filhos. Mas eu acabei que eu não tive filhos, por uma escolha também, para, né, manter essa minha liberdade de poder ir e vir. Mas eu tenho sobrinhos, então, seguidamente, eu conto histórias, minhas irmãs também, e acaba sendo muito rico, né, abrindo essa possibilidade de você ser quem você quiser ser, estar onde você quer estar. Podendo correr riscos também, calculados, às vezes nem tanto, mas vivendo profundamente, né? Se jogando de paraquedas, melhor usar paraquedas do que não usar, mas às vezes, obviamente, que tem coisas que dão certo e às vezes a gente tem que lidar com adaptação. Eu acho que é uma característica do ser humano que ajuda bastante nesses movimentos, que é a adaptação. E como é que tu chegas ao churrasco? Eu chego ao churrasco num momento de crise, né, que eu acho importante salientar, porque todo mundo, acredito, que passa por isso. Quem não passa, parabéns, né, Quem não passa não está enxergando alguma coisa. É verdade. É verdade, Soraya.
Mas é de tu poder, assim, sentir o momento de vida onde a vida pede algo mais, né? Que eu considero isso que a vida pede uma conversa diferente. Contigo mesma? Comigo mesma e com o mundo, né? Uau, que forte isso. É isso. Então, essa conversa, ela passa por uma necessidade de... primeiro que é uma mudança de dentro para fora, né? E eu acho que o grande desafio da gente é poder se olhar e se escutar. Então, nesse momento, ele é dolorido, né? Ele é desafiador, mas quando você para e se escuta, vem respostas, né? Pode demorar. Então, por isso que acho que as pessoas não têm mais paciência para isso e disponibilidade para poder entender para onde, o que fazer, sem largar. Eu sempre, né, as minhas escolhas sempre, de alguma forma, tiveram um fio condutor. Isso, ou seja, é isso que eu estava enxergando. Tem um fio condutor, né? Ela gira em torno da comunicação, da cultura. Né, não tem um abandono da tua história. Não tem. Ela tem a coragem de testar outras coisas, mas Sim. A essência, de alguma forma, ela se mantém. Né? Antes de chegar no churrasco em si, eu queria salientar essa questão do tempo, porque a gente está numa época de humanidade que ninguém tem paciência para mais nada. Só que a alma, ela é, como diz Jung, ela é alquímica, então ela precisa do seu tempo, e cada alma tem o seu tempo para entender as novas formas, novos caminhos. E como a gente precisa entender isso, que a alma não segue o tempo cronos, o tempo do relógio, o tempo do calendário. E o que eu queria te perguntar é, nesse processo, até chegar ao churrasco, teve uma crise. Muito. O que tu fazes ou fizestes para te ouvir? Que cada pessoa tem um método, uma forma. O que tu fizestes para te ouvir? Eu acho que eu chorei bastante. Que bonito. Eu chorei pra fora. Botei pra fora, fiquei assustada, com medo, porque no fundo eu queria fazer outra coisa, né? Mas eu não sabia se eu sabia fazer outra coisa que eu iria fazer. Então era tão desafiador, porque eu não tinha uma fórmula, assim, o que eu vou fazer, não sabia. Era um lugar completamente desconhecido que eu estava entrando, né? Eu não quero fazer o que eu fazia, né? Eu não queria mais fazer o que eu fazia, tá? Mas o que eu quero fazer? Será que eu sei fazer isso novo que vai aparecer, essa novidade que vai aparecer? Será que eu vou conseguir sobreviver disso? Muitas perguntas, né? Sim. E por isso que a gente precisa amadurecer, dar um tempo, porque a resposta, ela vem. Né? Ela vem. E no meu caso, quando eu, né, entrei nessa crise que eu comecei, né, olha, eu não quero mais fazer. E eu super me destaquei como captadora na área cultural. O mercado, eu já era reconhecida no mercado, já tinha participado de grandes projetos. Que desapego, hein? Muito. Eu não sei, eu sou movida a desapegos, eu acho. A mudança, né? Eu acho que eu preciso de desafios, né? Eu não sei se eu adoro todos, ou se, né, se todos são assim, eu gosto, amo desafios. Eu não sei, minha alma pede desafios. Então, às vezes eu não consigo nem controlar, né, o corpo, a cabeça, a racionalidade com a essência. Sim. Mas eu chorei bastante, tive que ter muita paciência, né? Foi um processo. E durante esse processo, acho que a gente pode fazer sozinho, mas também a gente pode buscar ajuda. Muito importante. Eu fiz esse processo um pouco sozinha, e daí eu entendi que eu precisava buscar ajuda. Daí eu entrei numa psicanálise. Mas essa mudança de carreira, quando eu descobri o churrasco, eu estava recém começando a psicanálise, ela não veio, estava assim, antes até um pouquinho, eu estava começando, acho que eu tive uma sessão ou duas, mas eu me propus a fazer uma linha do tempo da minha vida, que foi bem bacana, que foi um exercício... Tá aí a dica, linha do tempo. Eu fiz uma linha do tempo, nasci, porque eu mudei, né, de Passo Fundo para Porto Alegre para... Antes de vir para Porto Alegre, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, passei um ano como estudante, né, no high school, né, esses intercâmbios que são super desafiadores, porque você vai para uma outra família, outra cultura. Sim. Então eu saí de Passo Fundo para os Estados Unidos, depois Porto Alegre, depois Florianópolis, eu circulei muito. E
E tive várias vidas, né? Assim, de várias encarnações ou encadernações, vou dar um livro. Então eu precisava me entender um pouco sobre a minha história. Né? Então essa linha do tempo ela foi bem importante. Eu olhei para, né, estava com esse olhar para dentro e pude colocar na linha do tempo coisas importantes ou coisas cronológicas, mas principalmente identificar o que fazia parte, né, da minha vida em vários momentos, que tinha me acompanhado. Afetos entra nessa linha? Afetos entra, ela não é só sobre nasci, cresci, fui, trabalhei com isso, não. É sobre questões afetivas, né, que me moveram. Okay. Né, por que eu passei 4 anos em Salvador? Né? Fui passar umas férias e acabei ficando. Porque eu adorei a cultura, né, a música. Não conhecia ninguém, acabei ficando por lá. Passando por várias situações, né, numa área que eu também não conhecia, a área cultural, que na época eu trabalhava na Zero Hora, numa agência interna. Mas eu falei tanta coisa, porque que foi a pergunta inicial? A pergunta inicial era sobre como que tu te ouves. Tá, aí no processo de psicanálise estava fazendo uma linha do tempo. Eu já abri várias janelas aqui, mas agora... É porque tu és múltipla, nem mega criativa. É o teu lado ascendente pisciana. O problema é lembrar de tudo, né? Porque a gente já está nesse momento. Mas... quando eu fiz essa linha do tempo, eu identifiquei que o churrasco, por incrível que pareça, ele fazia parte que, assim, no pátio de casa era uma forma que minha família tinha de receber as pessoas. Meu pai adorava isso. Ele servia na boca das pessoas, ele tinha muito prazer. Ele nos acordava com o churrasco pronto e algo para a gente provar. Já, aquele cheiro, né? Toda essa forma de receber, de compartilhar, algo que diz muito sobre a essência de uma família, né? A essência de uma casa, né? Um lar. Né? Eu tenho um lar judaico, uma mãe judia, com tudo que isso significa. E um pai totalmente apaixonado também por cozinhar, onde o churrasco era assim, vamos receber, né? Então, quando eu saí de Passo Fundo, a forma de eu juntar as pessoas e transmitir o meu afeto e meio que me colocar de onde eu vim, né, o que é importante para mim, era através do churrasco. Então, isso me acompanhou em vários lugares. Porto Alegre, reunindo colegas de trabalho, amigos, depois em essas cidades todas que eu morei, o churrasco me acompanhou. E foi incrível porque, o churrasco me acompanhou, e aí? Né? E então... Aí vem um lugar que é um lugar cultural, né, que volta para a cultura, porque a gente tem um status quo, um modus operandi, né, que me fez questionar isso. Mas por que as mulheres não fazem churrasco? Né, por que tem só os homens que têm acesso a isso? Por que não tem ninguém... porque não tem ninguém ensinando, então eu vou ensinar as mulheres a fazer churrasco. E aí veio, né, como uma iluminação, não sei de onde é que veio, mas caiu assim, feito um raio, e eu acho que, obviamente que não foi algo que simplesmente apareceu, mas foi um resultado de um processo de autoconhecimento, de entender, puxa, eu quero uma forma, algo que eu pudesse, eu queria algo que eu pudesse ser autêntica, conversar com o mundo do meu jeito também, né, sem ser através de projetos de outras pessoas, sem ser através de códigos da minha atividade anterior. E aí eu criei um curso só para mulheres, não sabia onde isso ia dar. Eu na verdade, me preenchi, né, eu tomou conta de mim uma causa. Eu vou ensinar as mulheres a fazer churrasco, porque não tem, elas não têm com quem aprender. Não. É um conhecimento muito passado de pai para filho. Então eu não fiz plano de negócio, eu não sabia se eu ia sobreviver com isso, mas não foi o mais importante. O mais importante foi
o que significava emocionalmente para mim. Um resgate. Exato. O que significa uma reconexão, né? Eu me reconectei com a minha história. Né? Agarrei isso com as 2 mãos e comecei a compartilhar não só a gastronomia, porque a gastronomia, o churrasco em si é uma das camadas, mas a questão do feminino, dessa forma de se reunir, do empoderamento, que mais? Tantas camadas aí. Me vem muitas coisas em mente a partir dessa tua fala. O primeiro, eu te enxergo e já tive o privilégio de me alimentar da tua comida. Para mim, a palavra que te define é afeto. Eu vejo pelo teu olhar, tu tens um olhar de brilho. Quando tu estás fazendo, né, a comida que vai alimentar as pessoas, se vê o amor, tu te conecta com a comida de um jeito, é quase uma dança, e como a gente depois se alimenta disso, não é só o corpo, é a alma e as emoções. E por que eu quero ressaltar isso? Porque o quanto muitas vezes a gente deixa esses afetos de lado, e a gente está perdendo uma riqueza extraordinária. Com certeza. E a nossa vida, os momentos mais importantes, eles são constituídos de afetos. Primeiro ponto, e o quanto isso falta no mundo de hoje, é que eu vejo que é a tua grande missão. Segundo, não sabia dessa tua origem judaica, te honro ainda mais, porque eu sou uma fã da cultura, cabala, alma e moral, interpretada, né, pela Clarice Lispector, do Newton Bonder. E tem uma passagem da Alma e Moral, e por favor, se você está aqui, não assistiu essa peça, não leu o livro, faça, porque não dá para morrer antes sem isso. E tem uma passagem do livro e da peça que ela diz que a alma, ela é imoral e, portanto, ela precisa romper com a tradição para inovar. Agora eu entendi tudo, porque nós temos uma origem judaica com a ancestralidade gaúcha. Então, de certo modo, tu rompes para inovar. Sim, seja uma mulher que tem tudo a ver. Tudo a ver. Agora entendi tudo. Tá? Eureka. Completamente. Completamente. É essa alma imoral. E quanto, com o teu exemplo, cada um de nós precisa ter essa alma imoral na sua história. Senão a gente está só repetindo. Muito. Padrões. E é ali que está o diferencial. É ali que está digital. O teu jeito de fazer negócio ou carreira. Sim. E ali tu te destacas. Sim. Ali começa, então, a mestre churrasqueira, construindo nomes. Quantas pessoas já aprenderam contigo? Olha, presencialmente, quase 4.000 mulheres. Caramba. Sem contar os eventos que tu és chamada. Sem contar eventos, sem contar, né, toda a parte digital. Agora eu vou lançar um curso online, eu acho que final de maio, mas eu custei a querer ir para o digital. Para mim, essa presença, olho no olho, sempre foi mais importante, ou né, um significado maior. Eu sou analógico, da época que... Mas eu acho tão bacana tu poder também escalar e proporcionar para pessoas que não conseguem, né, estar presente num curso, poder... Mas, então é isso, eu acho que houve um rompimento, né? Houve uma quebra muito forte, porque eu comecei a dar aula, quando eu comecei a dar aula, eu me deparei com um universo feminino, assim, tão interessante, porque eram mulheres separadas, solteiras, viúvas, casadas, que queriam fazer churrasco, precisavam aprender para poder resgatar esse lugar, né, da ausência do masculino também. Então, e dentro de uma... Porque eu sempre procurei desmistificar e simplificar, mas com muita simplicidade, sem frescura, porque o churrasco ele não tem frescura, ele é muito autêntico, né? Ele é muito sobre essa proximidade que a gente tem desde, né, dos tempos ancestrais, que é ao redor da fogueira, que o fogo está ali, tu vai, né, conversando sobre vários assuntos, vai te servindo, né, o tempo vai passando, tu começa a orquestrar o tempo, não é assim, né, é uma refeição que ela tem tempo para poder acontecer, porque ela precisa também arejar com essas lembranças ancestrais. Sim. Mas é muito sutil isso.
Então, as mulheres, né, a partir do primeiro curso, depois do segundo, é muito interessante como elas se tornam amigas, coniventes, e elas se identificam, né, com algo que não está no script, mas que elas têm acesso. Queria falar sobre o fogo, porque ele é muito ancestral, ele está mais forte no nosso DNA do que na nossa racionalidade. Então, as rodas de conversas de mulheres em volta do fogo, ou as tribos que se alimentavam e se protegiam por meio do fogo. E vou te dizer, eu não sou natural do Rio Grande do Sul, sou catarinense, né? E uma das coisas que mais me atraiu no estado é a cultura gaúcha e do fogo, porque para mim o fogo não tem símbolo mais potente que conexão, que limpeza, purificação, aconchego, e remete ao arquétipo de Hestia, né? Ou seja, a Vesta, deusa do fogo, que traz o conceito de lar. E simbolicamente, a gente já conversou sobre isso, como falta este símbolo na nossa civilização que está distante, essa civilização líquida. Então fala um pouco, assim, o que tu entendes, o que tu enxerga? Quando tu acende, né, um fogo, monta aquele fogo de chão, o que gera emocionalmente nas pessoas que estão vivendo isso? Qual é o papel do fogo na vida das pessoas? O fogo, eu sempre digo que trabalhar com fogo, ele requer corpo fechado. Primeiro porque ele é uma troca muito intensa do calor, da transformação. Então tem que ser forte, obviamente, tem que dominar, né, o uso do fogo para transformar o alimento, antes de qualquer coisa, né? Antes dessa beleza toda, dessa parte mais lúdica, existe uma troca muito intensa que a gente tem que tomar cuidado para poder trabalhar com isso, para poder lidar com isso. Então não é só a magia. A magia, ela vem com o respeito que a gente cria dessa troca. Uau. E do que a gente pode tirar de melhor do fogo, né? Então, a transformação dos alimentos só que é delicado, né? Porque o fogo, ele pode queimar, né? Ele pode passar do ponto, ou ele pode deixar cru o alimento. Depende da gente dominar e entender essa força do fogo, essa utilidade do fogo. Mas para mim sempre foi algo que era assim, que é um resgate, né? Um resgate desse lugar ancestral das mulheres, cuidando, protegendo, né? Sendo protagonistas da alimentação humana. As mulheres, elas são responsáveis pela alimentação humana, né? Desde sempre. Sim. O homem pode ter sido caçador, mas a mulher, ela cuidou sempre para alimentar, começa e no manter. Peito. Começa no peito. Então a gente deve, a humanidade deve muito às mulheres. E é uma coisa tão louca, porque tanto na cozinha quanto no churrasco, as mulheres, elas foram relegadas elas não têm espaço. A cozinha é a mesma coisa. Os chefes os homens são os grandes chefes. Sim. Quem manda numa cozinha é o homem. Obviamente que em casa pode cozinhar, vai cuidar da alimentação de segunda a sábado, porque domingo tem o churrasco, mas até chegar toda semana é a mulher que tem que se preocupar se os filhos comeram, se foi no supermercado, se a ajudante não veio, ela que vai cozinhar. É raro ter uma parceria que tire a mulher desse lugar, né, que é exatamente nessa construção do patriarcado, que é muito forte ainda. Então, quando tu coloca uma mulher na frente da churrasqueira para ela protagonizar um churrasco num domingo, almoço de domingo, esse lugar, ele já está marcado ali é o homem que vai fazer. Como assim? A mulher vai fazer outras coisas. Ela vai fazer salada de batata, vai arrumar mesa, né? Então, é uma mudança cultural super forte, tem a ver com antropologia, com sociologia, com questões muito profundas. E eu acho que eu sempre sou chamada, né, eventualmente sou chamada para falar sobre isso, porque, principalmente no Dia das Mulheres, né, no Dia Internacional da Mulher, participei de uma mesa, até no hospital de clínicas, a convite de um projeto que eles têm lá,
Então a plateia estava cheia, quando me chamaram, a Clarice churrasqueira, a plateia inteira caiu na risada. Como assim, uma mulher churrasqueira? Ou que profissão é essa? Às vezes eu fico sem jeito. O que você faz? Eu sou churrasqueira. Aí eu fico pensando comigo, churrasqueira? Bom, né? Sou eu. Porque tem muito mais do que... Não dá para ver só uma camadinha ali, né? Tem muito mais. Mas, assim, a mulher, ela começou a resgatar a cozinha, começou a resgatar a churrasqueira, que a gente chama, né? Mas é o domínio desse fogo vivo, que já acontecia, né? Então a gente tem história muito desafiadora, né? Histórias muito desafiadoras para as mulheres. E eu me coloquei nesse lugar de bancar isso, me inspirar, né? E propor algo diferente, propor delas saírem do forno do fogão e ir para a churrasqueira. Me veio uma curiosidade mesmo. Eu gosto muito de conectar símbolos e metáforas com a nossa vida. Não sei se tu percebesses isso ou nas tuas alunas. Quando uma mulher domina um fogo, porque antes vem a técnica, depois vem a poesia. Quando uma mulher domina um fogo, tu percebes que existe uma experiência íntima interna de transformação? O que com acontece? Certeza. Que é esse lugar, porque a gastronomia do fogo, a cozinha do fogo, ela é completamente diferente das outras gastronomias, né? Ela não é diferente da francesa, da italiana, da cozinha alemã, da japonesa. A base do churrasco, que a gente, né, que é uma das camadas, a base do churrasco é reunir as pessoas, é a informalidade, é uma proximidade entre essas pessoas que estão juntas ali comendo. Então, essa proximidade, essa simplicidade, quando as mulheres elas começam a protagonizar isso, elas começam a reunir os amigos para criar esse espaço de convivência que antes elas não tinham poder sobre isso. Então elas começam a se sentir mais, eu não diria poderosas, mais fortes, exato, para vivenciar isso, para propor isso. Porque o fogo ele tem um elemento de transformação e transmutação. Ele queima, mas ele também transmuta. Sim. Então, quando uma mulher domina o fogo, ela também se aprimora internamente para as necessidades de transformação na sua vida. É isso que me veio simbolicamente. Que essa força permite isso. Tu tens força, tu és um elemento fogo, né, Clarice? Não digo do ponto de vista de signo, não é isso que eu estou falando. Sim. Porque tu mudaste ao longo da tua vida inteira. O que é capacidade de desapego? É o elemento fogo agindo. Então, o que me vem aqui é quando eu consigo exercer fora, eu também ativo dentro a capacidade de mudança e desapego. Completamente. Sim, a história, né, ela nos, se a gente for olhar as camadas, né, as histórias do fogo na ancestralidade, nas outras culturas, mesmo oeste, né, ela simbolizava também a lareira, né, esse fogo que não é o fogo do churrasco, mas é o fogo enquanto lar. Enquanto geracional, né, se passava da casa dos pais para um outro lugar, né, ele criava, ele era algo que era passado de pai para filho, da casa dos pais para um novo lugar, com esse intuito dessa faísca, desse fogo nunca se apagar, ou ter a memória né, da continuidade. Isso. Então, acho que quando a gente faz esse fogo, quando a gente serve alguma coisa, ela tem exatamente isso, a memória da continuidade. E isso é poderoso. E me vem em mente eu escolhi a música e a obra intuitivamente, mas a música Maria Maria, que não sorri quando deve chorar, sorri quando deve chorar, e a vida aguenta. Então, o fato de dominar o fogo é mudar essa lógica. Ou seja, eu não estou aqui só para aguentar. Eu aguento, mas eu estou aqui para ser feliz, eu estou aqui para ser protagonista, eu estou aqui para realizar a vida que faz sentido para mim. Eu vejo que essa é a grande transformação humanitária que a nossa civilização está começando a galgar, de mulheres que podem escolher seu próprio destino. Com certeza. É muito poderoso. Muito.
e transformador, e eu acho que a gente está, né, a gente está passando por um momento muito delicado já há um bom tempo. Eu acho que desde da invenção das tecnologias, desse distanciamento tecnológico, né, que a gente não se olha mais no olho, tu manda um WhatsApp, né, se conecta pelas redes. Sim. E a comida e o churrasco, a forma, né, de ficar ao redor do fogo conversando, ele vem também como uma solução ou, né, uma forma da gente resgatar esse lugar de proximidade. É isso. Nos trazer essa humanidade de volta um pouco, porque senão a gente fica muito distante. Muito. E da natureza também, né? Porque é um elemento da natureza. Sim. E a natureza, ela tem esse poder de salvar. E agora me vem muito em mente comentar sobre a parceria que a gente está construindo, né? A gente já teve uma experiência muito rica, falando em natureza, economia. Se a gente olhar a palavra economia, nomos, regra, ecoambiente. Quanto mais as empresas se inspirarem na natureza, mais vão aprender sobre prosperidade, sustentabilidade. A natureza é a grande mestra, porque ela é a expressão máxima da vida. Sim. E a gente iniciou uma parceria, né, Clarice, entre Soraya, Sonata e Clarice. Nossa, para mim foi uma felicidade participar, né, compartilhar. E o que a gente está construindo é justamente criar esse espaço de convívio, de fogo, de alimento, com lideranças empresariais, homens e mulheres, porque todos precisamos resgatar ancestralmente o que nos torna humanos. Exatamente. Nós não somos humanos pela tecnologia, nós somos humanos pela conexão. Pela capacidade humana, pela conexão de se emocionar, de olho no olho. Então a gente está começando a trazer essas experiências para os ambientes empresariais, visando contribuir com saúde emocional, saúde mental, NR1 está aí, né, mais acolhimento. E claro que dessas experiências saem conversas, discussões, insights. E as pessoas vivenciarem a alimentação, né, esse fogo vivo, que a gente tem o controle, mas também não tem o controle, porque tem um vento, tem a umidade, tem o tempo, e poder se religar à humanidade através tanto de uma dinâmica que tu criou, que tu lidera, e eu podendo também contribuir com esse espaço de lúdico também, né, e poder também compartilhar essa experiência de desapego ou do quanto a proximidade, a intimidade, ela se cria não num ambiente corporativo muitas vezes, replicando fórmulas que estão nos livros, ou as lideranças, elas se formam a partir dessa humanidade, da criação de laços que sejam de verdade. Então, acho que esse projeto ele é muito rico. Diria que é quase como um remédio para o tempo que a gente vive hoje. Eu sou muito convicta nisso, é quase uma bandeira que eu carrego, o ser humano precisa voltar a ser humano. Clarice, dados recentes, mais de 75% dos brasileiros têm dificuldade em dormir, quiçá de se alimentar bem. Então, tudo que tu trazes é um resgate do que nos faz humanos. De cozinhar, lidar com o fogo, saber dormir, saber conversar, saber olhar no olho do outro e sentir o outro. Então, acho que eu vejo que isso é muito a nossa missão. Eu como educadora, tu como mestra, churrasqueira, comunicadora, e juntando isso a gente potencializa. E por que eu penso nas empresas? As empresas têm muito poder de impacto na vida de tantas pessoas. Muito. E quanto mais a gente puder trazer essa humanização... Sim, preparar as pessoas, né, de liderança para abrir esse espaço de convivência, de conversa. Porque eu acho que conversar é a grande forma da gente mudar as coisas hoje em dia, né? Sim. Mudar a cultura de uma empresa, melhorar, se aproximar, né, de um colaborador, porque... A gente está vivendo também dentro das corporações, tu sabe muito mais do que eu, porque eu estou mais ali no fogo, mas o quanto é difícil manter as pessoas. Tem uma geração que escapa muito rápido, né? Que quer
descobrir outros mercados, que não tem paciência também para nada, até aprender, até poder conhecer melhor o seu ambiente. Então, a conversa, ela não é mais um luxo. Ela é um luxo, na verdade, mas ela não é mais só algo que tu aplica em um determinado momento. Eu acho que ela faz parte hoje de uma necessidade estratégica das empresas. Concordo. E, se possível, no presencial, no olho no olho. Exatamente. Porque a pandemia mudou tudo. E, por exemplo, a minha empresa hoje é online, mas quando é possível a gente precisa se reunir, a gente se encontra. Assim como eu vejo que muitas empresas estão voltando para esse momento, né? De olho no olho, de conexão, porque isso faz toda a diferença. Faz muito. Nem que seja pontual, mas isso muda tudo. Muda tudo. Muito bem, minha cara. Eu queria te perguntar, que a gente já se encaminhando para os minutos finais, tu começaste a empreender numa idade madura. Sim. Né? Então, fala mais sobre isso, essa mulher empreendedora. O que é empreender para ti? O que é ser essa mulher empreendedora? É se jogar de paraquedas, né? Acho que empreender não é para todo mundo. Não é, então nem todo mundo consegue ou quer empreender e está tudo bem. Porque requer um trabalho que é desafiador, mas ele te dá uma liberdade e um poder de tu construir tua própria história de uma forma única. Agora, que nem diz um cunhado meu que sobre empreender, né, que tu dá 3 passos para frente, 1 para trás, daí tu dá 10 para frente, 2 para trás. São ajustes que tu tem que fazer, depende de várias questões. Por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com eventos, às vezes você tem evento, às vezes você não tem, às vezes tem no mesmo dia tem 2, né, ou no final de semana tem 3, mas daqui a pouco não tem. Então a gente lida com o mercado, com essa variação. E outra coisa, é importante a gente saber conseguir compartilhar e ter uma estratégia de crescimento para poder também aproveitar as oportunidades. Quando eu comecei, o meu concorrente, na época, 10 anos atrás, era a gente chama tiozinho do churrasco, aquele cara que está há anos, que vai lá fazer churrasco. E a minha proposta já era outra, era algo mais cuidadoso, com olhar feminino, forma de servir, de aproveitar o tempo. E isso é interessante como o churrasco virou deu um boom, né? Mas demorou para chegar no Rio Grande do Sul, demorou bastante. Mesmo sendo a gastronomia a comida ícone, né? Icônica, como mais representativa do nosso estado, mas as pessoas não se davam conta o quanto isso era culturalmente algo de valor. E eu, assim, na minha, né, como eu entendo isso, o churrasco ele também vai evoluindo. Ele tem o churrasco raiz, obviamente, mas ele também vai se adaptando à cultura alimentar. Então, temperos, formas de fazer, legumes, ingredientes, ele vai se adaptando a novas culturas alimentares. Então, isso também é uma riqueza. Não preciso permanecer ali no sal grosso, né, fazendo aquela coisa de sempre. Não, existe um movimento, e eu acho que isso é interessante também, a gente entender que as coisas não são definitivas ou estanques, elas estão em movimento, elas estão em transformação, elas estão em crescimento, e a gente poder... em vários momentos eu tive resistência, por exemplo, no churrasco americano, que chegou no Brasil já há um tempo, e ele usa um pit, né, um tipo de fogão fechado, onde ele fica ali defumando. Gente, mas isso aí não é churrasco, né, não é nosso churrasco, para estar fazendo o que aqui, barará. Mas como um exemplo de o quanto, independente de onde você for, a gente poder estar aberto e entender que tudo está em transformação, que não existe algo que nasce e depois vai morrer do mesmo jeito, não. Ele vai se transformando com o tempo, e essa beleza de uma carreira, de uma forma, né?
o quanto a gente vai abraçando e se dando conta, né? Como, né, trazendo novas histórias. A única certeza é a mudança. Sim. E é incrível que nesse teu momento de mestra churrasqueira também tem inovações, como, por exemplo, esse projeto que a gente está construindo juntas. Exato. Isso já é uma mudança, já é uma inovação. E eu vejo que muito essa tua fala, para quem está aqui nos ouvindo, se está no mesmo lugar há muito tempo, sinal de alerta, sinal vermelho, porque não está enxergando algum sinal. E se a gente não quer olhar o sinal da mudança, é muito pior. Porque isso vai vir como insatisfação, isso vai impactar em outras dimensões nossas. Então, como a gente precisa estar aberto à mudança? E óbvio que não é fácil, né, Clarice? Nunca é fácil. Não é fácil. Requer coragem, desprendimento, né? E também às vezes a gente precisa se preparar para isso. Não só financeiramente, mas emocionalmente, porque também a gente desmancha esse castelo, a gente se desestrutura para poder se estruturar de novo. Então, é um exercício que requer realmente um tempo de maturidade, de maturação, mas que super vale a pena, compensa, em função disso, né, da gente ter uma autenticidade, de poder conversar com o mundo do jeito que diz respeito como a gente pensa, como a gente se entende, como a gente valoriza as coisas. Então, eu acho que para mim só tem esse caminho. Concordo plenamente. Já para finalizando aqui a nossa conversa, quando a gente fez aquele trabalho juntas com as lideranças empresariais, eu enxerguei várias marcas de fogo no teu braço, no teu corpo. E gosto de construir metáforas. Como é que tu lidas com as marcas que tu vai Adoro vivendo? Marcas. Acho que marcas é fundamental. Assim, eu tenho uma mesa em casa dessas que ficam marcadas, sabe? Sim. Eu adoro botar algo que deixe marcado ali. Porque são histórias. É vida. É vida, é movimento, é memória. Então, assim, obviamente que eu não quero me queimar, me queimei, assim, em momentos desafiadores no meu trabalho, onde eu tive que lidar com muita rapidez, muita gente, um fogo, equipamentos que eu desconhecia, que eu precisava, além do fogo, dominar aquele equipamento. E também, às vezes, a gente se arrisca um pouco, né? Então, essa noção do limite, às vezes a gente, no meu caso, né, eu sempre, dessa coragem, né, eu sempre, às vezes, extrapolo o meu limite físico, né? Mas eu sou super a favor de marcas. Não tem como passar pela vida sem marcas. É isso. Que é vida bem vivida, é vida vivida. Não, aqui que adianta ter um lindo jogo de serviço, talheres, prato e taças de cristais se a gente nunca usa. Exatamente. E essa tua fala remete que nem tudo são flores na jornada. Não. A gente vai ter marcas, vai ter dores. Sim. Mas a beleza de como tu retratas, adoro marcas, é como a gente lida com essas dores. Isso mostra que a gente viveu. Porque viver é ter coragem. Muita coragem. Muita coragem, né? A vida, ela não vem com uma bula. A gente vai descobrindo no meio do caminho. É isso. E não tem fórmula. E não tem fórmula. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua, exatamente. Uau. É muito rico. Eu acho que o ser humano, nós mulheres, temos muita capacidade desse resgate, né, em tantos setores, que é essa resiliência também, né, de tu poder, no meu caso, né, mulher churrasqueira, quantas vezes já não fui, já recebi portas fechadas, ou tive que me colocar de uma forma mais contundente para poder ser respeitada e conquistar meu espaço. Outras vezes nem dei bola, né? Foram naturalmente acontecendo oportunidades, né? Pela riqueza do projeto e pelo meu jeito também da gente ir atrás também, não dá.
Meu pai dizia que a única coisa que cai do céu é cocô de passarinho. Então, assim, nada cai do céu. A gente tem que batalhar, gente. Não é... É isso aí. Clarice, palavras finais. Agora vamos pensar em algo bem assim, emocionante, tocante, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Se puderes falar com essa câmera aqui. Recados finais, palavras finais. Eu falei do meu pai, né? Nós somos 4 filhas. Meu pai, ele sempre dizia pra gente, né? Ele dizia assim, faz de conta que o mundo é o sutiã e mete os peitos. Eu acho que isso é muito bacana, porque não dá pra gente esperar o tempo passar e lá adiante a gente poder se encontrar, né, e ser tudo que a gente pode ser. Então é isso. Clarice, muito obrigada por seres quem tu és. Obrigada também por ter me convidado, adorei esse papo. E a gente vai ter muitos papos ainda. Muitos. Então, esse projeto é lindo. O pessoal tem que conhecer, tem que as empresas participar. Precisam ter Clarice Schwartzman e Soraya. Isso aí, porque é humanização, conexão. É um caminho de muita luz. Muita luz. Tá, obrigada. Obrigada a você que esteve aqui conosco. Que história de coragem. E eu acho que ela mexeu, né? Se tem alguma zona de conforto, é hora de rever. A vida está aqui para ser vivida, porque ela passa. E a gente não nasceu para deixar a vida em branco. Até o próximo episódio.